aí, meus queridos? Estamos de volta, isso mesmo! Eu, professora Aldelina, nossa querida professora presencial aí, e vocês, meus queridos estudantes, que conseguem ficar aí sentadinho esperando eu terminar o assunto. E no último tempo da aula, misericordioso Deus, dá paciência para nós, Senhor, antes que o ônibus chegue. Mas antes do ônibus chegar, não se preocupa não, galerinha. Hoje vai ser, ó, 35 minutes I have now. Eita, que a professora de inglês, quando escuta o tio falando, chega a se tremer tudinho, misericórdia. Gente, vamos iniciar então a aula sobre piscicultura? Vamos, professor. Vamos falar sobre piscicultura. Claro, galerinha, aula introdutória de piscicultura. Nós vamos ver o geral. Depois a gente vai entrando, ó, dentro de cada particularidade. Não nessa aula. Temos outras aulas. Aqui é uma aula introdutória do primeiro ano, antes que a gente entre assim, ó, para não assustar. Então, de olho na tela. Aí aquele negócio, né? Aula 8.1. Piscicultura. Então a gente vai ver aí, ó, uma introdução sobre piscicultura. Antes disso, Beck, professor, o que é piscicultura? Porque isso já começa assim. Gente, a Aldelina é impressionante. Queridos, falar aqui com vocês. Tinha falado, Aldelina, eu vou porque é um minuto desse último horário, a gente sabe como é que é, né? Meus queridos, aí eu falo e já começa a sair de outro lugar. Eu vou, ó, focar, que eu sei que vocês estão tudo preocupados aí, né? The last time. Don't you worry. Piscicultura é a prática de criação de peixes. Quando eu falo prática, significa que nós temos determinados tratos culturais para a criação do peixe. E também tem sistemas diferentes de criação. Dá uma olhadinha lá na tela, então. Então, aí, ó, introdução, piscicultura em Rondônia e sistemas de criação. Nós temos aí, ó, toda vez que eu coloco esse slide, eu lembro da Solene. Estabelecer critérios para o manejo de criação de peixes, conhecer o mercado diversificado e os derivados do peixe. Vamos lá comigo? Let's go! Vamos lá com uma introdução rapidamente. The 32 minutes. Piscicultura é a criação de peixes para a produção de alimentos. Notadamente, para quê, professor? Carne, alevinos ou reprodutores. Beck, professor, carnes é para quê? Carne, a carne do peixe. E alevino, professor, é os filhotinhos do peixe. Você cria não para produzir carne, você cria para vender alevinos para o produtor, para o piscicultor. E aí você tem espécies diferentes. Aí você tem que ter um conhecimento de reprodução específica. Então, como aqui é uma aula introdutória, a gente vai ver passo a passo. E também, nós estamos falando sobre reprodutores. Por exemplo, professor, uma pessoa ali quer uma matriz. What is this matriz? Matriz é um peixe, um macho e uma fêmea que tem características desejáveis. Ganho de peso, não ser susceptível, ter maior resistência, menor tempo de tanque, desenvolvimento, produção de ovos, tem característica de reprodutor. Então a gente vai... Tamanho da nadadeira, da cauda, da cabeça em relação cauda, produção, alinhamento, escama, até isso conta. Então, quando a gente for falar sobre criação para carne, é um sistema. Criação para alevino é outro. E também produção de matrizes. Tudo bem? Look that! Olha aí, meus queridos. A criação de peixes encontra-se em um crescimento em relação ao processo de melhoramento genético que necessita muitos estudos
para que uma espécie possa ser utilizada para o cultivo. Gente, na piscicultura, muitas vezes, nós não falamos criar. Acredita? Do you believe this? Muitas vezes a gente não fala criar peixe. Aldelina, back! Você acredita, Aldelina, que muitas pessoas... E é corriqueiro. Não fala criar peixe, o cultivo. Por quê? Porque isso vem das fazendas de produção de ostras, camarões. E aí também, como a gente faz a produção do peixe, cultiva o peixe. Aqui no nosso estado, tem criadores que acham errado falar a palavra cultivar. Outros falam, não, é criar. Quero deixar claro aqui que ambas as situações estão corretas. Mas a mais usual é porque o tio aqui é ignorante mesmo. O tio aqui é choco. Eu falo criar. Mas a mais usual é cultivar. Como se fala na cultivação de ostra, de mariscos, né? Que é feito naquelas fazendas onde a maré é mais baixa, lá no mar. Tem aquelas sistema de criação. Já falei errado, né? Não é errado, eu falei do jeito que o pessoal não gosta. Cultivar, porque parece que a gente está cultivando flor, né? Cultivar, mas é cultivar, tá bom? A gente vai ver essas diferenças regionais, que é muito importante. E isso, eu penso que enriquece também, né? O processo de falar assim, não, é certo falar assim ou é certo falar cultivar ou criar, né? Só que o início desse processo veio na cultivar, não no criar. A gente vai ver essa diferenciação sim, isso enriquece nosso vocabulário e também o nosso conhecimento dentro do processo dos manejos a serem realizados, tá bom? Muitas vezes, eu quero esclarecer para vocês que o cultivar, que eles falam de mariscos, né, as ostras, não tem os manejos de dar comida. Aqui no peixe a gente tem que dar comida, tá bom? Mas vamos falar disso em outro momento específico, que é a aula geral. Dá uma olhada lá na tela, é porque eu lembrei mesmo, e quando eu lembro eu paro e eu falo, porque eu falo. Aí, quais são as características básicas? Adaptação ao clima do local do cativeiro, isso é muito importante. Isso é muito importante. Para você cultivar ou criar peixe, tu tem que saber as características climáticas do local onde você quer fazer a instalação da sua piscicultura. Não é não? Você ganha um dinheirinho, já tem uma terrinha que eu sei, aplica lá. Crescimento rápido, qual seria uma variedade muito boa aqui no nosso estado para utilizar? Que ele tem menos tempo de tanque, a gente fala. Hábitos alimentares, né, preferenciais, são onívoros, né, e se alimentam de tudo. Resistência, né, a determinadas doenças e também densidades do cultivo. O que é isso, professor? Você pode ter um maior número de peixes em um menor espaço. Porque cada espécie precisa de uma distância, uma quantidade de área, metro quadrado. Então depende, você tem que ver isso. E a aceitação pelo mercado consumidor. Isso significa o quê, professor? Beck, tomar muito cuidado, porque vou cultivar peixe, vou criar peixe, vou cultivar peixe. Primeiramente, é como eu falo, eu vou fazer criação de galinha, gado, porco. Primeiramente, meu querido, veja o mercado. O que o mercado precisa? E outra coisa, tem vez que nem o mercado sabe que ele precisa disso. Aí quando você tem com a oferta, mas quando a gente fala de criação, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, um levantamento prévio é importante. Ou para o consumo interno da sua região, mas se o mercado interno não quer, você aqui no estado de Rondônia, dentro da atividade da agricultura familiar, dentro da atividade também da agricultura, nem sempre é para manutenção do próprio estado, é para exportação. Tem pessoas que fazem para exportação, já faz um contrato, cultiva o peixe, determinados peixes, e processa o peixe. O que é processar?
Faz lá eu ia falar filete, né? Mas não é filete, como é que é, minha ajudante? Faz os filezinhos, já processa, embala, ó, e manda para o mercado internacional ou para outros estados. Mas que aqui no nosso estado, produção de peixe tá feito em polpa, eu ia falar, mas tá abrindo aí, ó, vários tanques. Tá. A gente vai ver quais são as espécies, as características. Mas para isso, dá uma olhadinha lá na tela. Professor, para eu saber aí quais são as características, né? Qual a importância, qual das espécies eu posso utilizar para iniciar uma produção na piscicultura, é sempre bom levar em consideração o cenário, né, promissor do nosso estado de Rondônia, sobre os mais de 84 mil toneladas de produção de peixe que nós temos nas propriedades rurais aqui. E aí, quando eu falo para vocês sobre a espécie que você vai utilizar, as características que a matriz reprodutor, macho ou a fêmea, tem que apresentar para que você obtenha, então, essa qualidade, sempre tomar cuidado para ver o espaço e a qualidade do que você vai utilizar. Tá bom, galerinha? Aqui nós temos a produção de várias espécies, entre outras, aqui na nossa região, mas também com característica de subsistência do nosso estado aqui e também para a produção e exportação de algumas espécies. Essa evolução deve ao conjunto de inúmeros fatores. Primeiro, disponibilidade de recurso hídrico que nós temos no nosso estado, espécies nativas como o tambaqui, tecnologia empregada, né, dentro da produção do mercado, incentivos do governo por meio de políticas públicas e interesse dos agricultores, né, da agricultura familiar para a atividade de assistência técnica. A assistência técnica aqui, galerinha, que auxilia nesse nosso processo de criação. Mas, prof, falando no processo de criação, nós preparamos aqui um vídeo, um VTzinho para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre quais são as etapas que nós devemos perceber assim, eu vou criar tambaqui, eu vou criar tilápia, eu vou criar pirarucu, eu vou criar um filhote, né, um catfisher. Qual é a melhor espécie? Independente disso, nós temos que conhecer não, que nós já conhecemos, porque vocês fizeram biologia. Para estar aqui na NBAZ, já está passado lá pela biologia. Mas vamos relembrar a estrutura morfofisiológica desses peixes, claro, de forma geral, né? Conhecer a estrutura do peixe, a estrutura externa. Dá uma olhada nesse vídeo que nós preparamos para vocês, pessoal. Jeff, nós estamos aqui na beira do Rio Madeira. Isso, em frente do mercado do pescado, pessoal. Para falar para você sobre a anatomia externa e interna dos peixes ósseos. Desta forma, nós vamos observar que a anatomia externa do peixe está totalmente adaptada para os diferentes níveis do nosso Rio Madeira. E a sua forma anatômica também está direcionada à hidrodinâmica. Vamos ver agora como esse peixe é por fora e por dentro? Dá uma olhadinha aí no VT, pessoal. Aqui nós temos a morfologia externa do peixe ósseo jaraqui. Região bucal, região nasal, região ocular, opércole, nadadeira peitoral, nadadeira pélvica, região anal, nadadeira anal, pendúnculo da nadadeira caudal, nadadeira dorsal ou nadadeira mole, nadadeira espinhal ou nadadeira dorsal espinhal, linha lateral
lateral. Vimos a morfologia externa do peixe ósseo jaraqui. Aqui nós temos a anatomia interna do peixe ósseo jaraqui. Nós podemos observar, à primeira vista, a bexiga natatória. Aqui nós temos a parte reprodutora deste indivíduo do sexo feminino. Aqui nós temos o órgão fígado. Aqui nós podemos ver a vesícula biliar. Aqui nós podemos observar a faringe, o pâncreas, o coração, o sistema digestório com estômago e intestino. Aqui também observamos o trato reprodutor, já que nós temos um exemplar fêmea. Aqui nós temos, na anatomia externa, o opérculo. Ao abrirmos o opérculo, nós podemos observar as brânquias. Essas estruturas são as brânquias do peixe ósseo. Fechando o opérculo, nós vamos ter, então, a região ocular. Pessoal, acabamos de mostrar, então, a anatomia interna e externa dos peixes ósseos, não é isso? Agora, olha só o que nós vamos falar. Nós estamos aqui na beira do Rio Madeira para mostrar como é a logística, então, do pescado em Rondônia. Não é isso, Jeff? Perfeito, Dani. Ao fundo nós podemos observar como é feita a descarga desses peixes e distribuído por toda a cidade. Dani? Olha só, nós temos aqui o Rio Madeira. O Rio Madeira possui mais ou menos 2.000 espécies diferentes de peixes. Olha só que maravilha que nós temos aqui. O nosso representante dos seres aquáticos. Aqui temos uma diversidade desses peixes amazônicos. Gente, agora segue aí para o estúdio que nós vamos continuar a nossa aula. Tchau! Meu Deus do céu! Viu só, Adelina? Misericórdia! É! O tempo passa, o tempo voa, e a pele do professor continua numa boa. Oh, queridos, vocês viram só? Que coisa fantástica! Olha só, depois dessa explanação junto com a minha querida idolatrada Salve, Salve, Dani Brasil! Olha só, agora a gente vai ver os sistemas de criação. Dá uma olhada lá na tela, meus amores. Então, os sistemas de criação podem ser divididos como, professor? Sistema extensivo. Isso! Aqui, galera, eu já vi aí, ó, um coleguinha olhando pro outro. Sistema de criação intensivo e extensivo é igual criação de gado, professor? Claro, meus queridos. São etapas que a gente pode utilizar para favorecer a obtenção de ganho de peso em menor tempo. Claro, isso é definido como, professor? Os sistemas de criação. Definido de acordo com o resultado que o produtor quer. Mas isso está atrelado à estrutura física da propriedade, né? E também se a pessoa tem essa condição de fazer esse investimento. Então, primeiro, está pensando em fazer então a instalação de uma piscicultura? Tem que conhecer. Então, claro, você já conhece a sua estrutura. Nós vamos ter essa aqui, a aula geralzona, mas nós vamos ver como é que faz uma avaliação técnica de uma propriedade para ver se ela tem condições de fazer qual tipo de sistema, ou então um consórcio desse sistema. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, nesse sistema extensivo, praticamente dentro de um reservatório, pequeno ou grande, de dimensões, na natureza ou artificial. O número de peixes por unidade diária é baixo. A alimentação é retirada, né, ou é totalmente restrita a alimentos naturais, exigentes ou não ao controle que sobra da produção. Então, quando você faz o sistema extensivo, a alimentação ela é natural. Muitos produtores colocam aí o quê? Frutas próximos, tá bom? Essas frutas aqui, ó, próximo à margem desse reservatório,
para que quando ocorra o processo de floração e o processo de frutificação, os frutos caiam, claro, né? Onívoros, remember? Você também pode utilizar restos de alimento produzido na sua propriedade. Mas não que isso seja absolutamente, né, a única forma de alimentação. Então, ela não tem, no sistema extensivo, não tem quando a gente fala assim, galerinha, no sistema extensivo para a criação de gado. Sistema extensivo de criação de gado, você deixa ele gado solto, pastando. Aqui pro tio, lembra? Quando você faz sistema, aqui pro tio a tela, quando você está fazendo sistema de criação de gado, você deixa o gado solto, pastando. Isso é extensivo. O intensivo, ele fica num local restrito, você leva a comida para ele. No cultivo, na criação de peixe, nosso sistema extensivo é semelhante, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Agora, sistema extensivo, em outras palavras, é a finalidade desse sistema de como objetivo armazenar a água para irrigação, para o bebedouro dos animais, para energia elétrica. Esse é o objetivo, mas você aproveita para criar, para cultivar os peixes. Quer dizer, na tua propriedade, você tem lá um reservatório d'água que você utiliza para abastecer a casa grande lá, o sistema de irrigação para a produção de milho. Aí, tio! Aí, se você tem um açude, e esse açude é para você fazer o seu sistema de irrigação, você pode, esse é o objetivo, você pode utilizar ele para a criação de peixe também. Esse é o sistema extensivo, sem muitas especificações. Então, professor, quer dizer que aqui na minha propriedade, se eu tenho, então, um açude, e ele serve para uma determinada coisa, eu posso utilizar não para esse objetivo. É considerado sistema extensivo, tá bom? Lá na tela. Sistema extensivo à produção de peixe nessa modalidade depende principalmente de que fatores, professor? Somente dois fatores. Primeiro, capacidade de suporte de alimentar no ambiente, quer dizer, você não vai alimentar o peixe, ele vai tirar a alimentação daquele próprio ambiente, da água, ou da produtividade natural, que depende da qualidade dos nutrientes, fosfato, nitrato, matéria orgânica, tá bom? Já outro fator, escolha da espécie adequada, a taxa de povoamento e sobrevivência, tá, da espécie que você vai utilizar, que você vai inserir nesse açude, que não é um açude totalmente voltado para a criação de peixe. Agora, professor, sistema semi-intensivo. Sistema semi-intensivo, meus queridos, os viveiros geralmente medem de 1.000 a 60.000 metros quadrados, com troca diária de água, 1 a 10%. Essa água é uma água que é removida, tá? Revolvida, vamos falar assim, perdão. Esse sistema se caracteriza pela maximização da produção do alimento natural. O que é isso, professor? Maximização da produção do alimento natural. Estou falando do fito e zooplâncton, também das regiões bentônicas ou bentos e também das macrófitas. E aí, galerinha, na imagem para vocês. Antes disso, aqui pro tio. Zooplâncton. Pode voltar aqui pro tio. Zooplâncton. Olha, vou deixar essa imagem aí para vocês, para que vocês foquem. Zooplâncton. Zooplâncton e o fitoplâncton. Zooplâncton são minúsculos, microscópicos artrópodes, animaizinhos também, que eles vivem na água. E aí os peixes se alimentam desses zoo, tá? Que são esses animaizinhos microscópicos que tem na água. Fitoplâncton são aquelas algas, microalgas que estão na planta, na água, no açude. Mas para isso,
para que tenhamos, né, essa variedade de nutrientes, a água tem que ser bem oxigenada. Aqui pro tio. Por isso, quando você está andando aí, por esse mundão do meu Deus, e tem produção de piscicultores aí, né, os piscicultores, você vê soltando água, parece um chafariz, não é isso? Aquilo está fazendo com que ocorra a oxigenação da água. Essa oxigenação da água vai melhorar não só o pH, a matéria orgânica, processo de decomposição da matéria orgânica, para uma melhor obtenção de nutrientes dos peixes e captação de oxigênio, como sobrevivência dos fictos e zooplânctons que vão servir não só para alimentar os peixes, mas também para toda aquela dinâmica dos micro-organismos que vivem naquele lago. É tudo um conjunto. Mas não só eles, e não é só esse processo, né, que você está fazendo a água ser revolvida. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Nós temos a participação de macrófitas, né? Que são essas plantas que também auxiliam no processo de purificação da água. Uma delas, são essas... Em igarapés, nós temos essas... agora, estou tentando lembrar. Vamos lá. Nós temos... aguapé. Ai, graças a Deus. Aguapé. Que crisântole. Aguapé. Aí nós temos agora não lembro, não. Essa daqui, ó. Mas eu vou lembrar. Não tem no meu aquário, acredito. Vou lembrar, daqui a pouco eu te lembro, eu já passo para vocês. São essas plantas que a gente tem em aquário. Ah, mas isso é para aquário, Jefferson, tá? Ela auxilia nesse processo de purificação da água. E também os aguapés. Isso melhora a dinâmica, tá? E a fluidez desses componentes estruturais da água. A partir, né, do aporte desses minerais também, sim, claro. Quando você vai formar um açude, tá, pessoal? Se faz igual a produção do solo, pro solo. Você tem que fazer uma análise química desse seu solo. Aqui pro tio, nessa análise, tem que saber a estrutura físico-química do solo. Para ser esse solo é um solo que retém água. Tem que ser um solo que retenha bastante água. E também um solo que não seja tão ácido. Então, conhecer as estruturas físico-químicas desse seu solo auxilia na manutenção da água que vai ser armazenada. Muitas vezes, a água ela deixa de ser uma água potável para a sobrevivência dos peixes por componentes químicos que estão no solo, tá bom? Então, tem como se utilizar da tecnologia de análise de solo e fazer também uma correção desse solo. Igual a gente usa calcário e gessagem para melhorar o pH e também melhorar a toxicidade de alumínio, nós utilizamos algumas matérias orgânicas para melhorar a qualidade do solo e receber a água. Tudo bem? Dá uma olhada lá na tela. Então, nós podemos ter a participação do aporte mineral, que pode ser feito com adubos orgânicos, exemplo, esterco de bovinos, suínos, equinos, ou também adubos químicos, que vão ter fontes de nitrogênio e fosfato, para servir como principal fonte de alimento para esses peixes. Meus queridos, aqui pro tio, só lembrando uma coisa, não estou mandando ninguém pegar esterco e tacar ali dentro, não. A aula é de forma geral, nós vamos ter a aula mostrando para vocês como é que se prepara isso. Tá bom? Tem uns que recomendam, tem pessoas que utilizam, recomendam, mas você faz um preparo. Lembra? Você tem esterco aí na sua casa, aí você quer colocar na horta, você não joga, você prepara o esterco. Não é isso? Transforma o esterco em adubo, compostagem dele. Então, você também tem que preparar isso para a piscicultura, que é totalmente diferente.
Alguns piscicultores preferem usar, então, adubo químico. Isso aí vai depender muito do que, professor? Da qualidade do solo que você fez lá o seu tanque. Vai depender da qualidade, da necessidade do que você tem na sua propriedade que você está usando. Ok? De olho na tela, meus queridos. Então, vamos lá, continuando. Para aumentar diretamente a produção ou o crescimento dos peixes, usam o quê? Alimentos artificiais. O que nós estamos falando agora para vocês é quando você utiliza o quê? Alimentos naturais. Esse esterco que o tio falou, esse adubo que o tio falou, é para auxiliar na produção de quem, professor? Do zooplâncton, do fitoplâncton. Aqui pro tio. Então, você pode utilizar esses estercos, você prepara ele para favorecer o surgimento, a criação do zooplâncton, fitoplâncton, né? Para poder auxiliar para que esses peixes comam naturalmente. Agora, se você quer utilizar alimentos preparados, alimentos direcionados para uma determinada espécie, aí você faz a utilização de rações específicas. Então, tem dois tipos, o natural e também o que você produz na sua fazenda. Se você produz milho, soja, você pode preparar uma ração para os peixes ou adquirir essa ração preparada já do mercado. Dá uma olhada aí na tela, queridos. Então, para a gente continuar aí, ó, alimentos artificiais que eles falam, são os alimentos realizados para determinados viveiros de piscicultor. Porque se você está criando alevinos, a ração é uma. Se você está para engorda, a ração é outra. Tá? E se for, professor, se você estiver usando para a matriz, é separado. As matrizes não ficam em tanques, elas ficam em caixa d'água mesmo. Você compra aquela caixa d'água e isso não precisa de um espaço muito grande. Tá? Nesse sistema, a piscicultura é praticada em viveiros constituídos estritamente para criar peixes. E esses viveiros são totalmente o quê? Drenados, né? Eles são drenáveis para mais ou menos quanto tempo, professor? 1 ano. 1 ano você tem que fazer, então, a higienização desses tanques. E aí, para cada higienização tem um tempo de quê? Aqui pro tio! Alderina, um tempo de descanso. Então, você sempre vai, ao passo que a gente usa materiais, não é isso? Você seca, drena ele e coloca os produtos que nós vamos ver e deixa descansando. Tudo bem até aí? De olho na tela lá, meus queridos. Bem devagarinho. Slow motion. Slow. E o sistema intensivo, professor? Eita, 1 minute! O intensivo é muito simples, galerinha. São viveiros. Olha aí, ó. Tá vendo a estrutura do viveiro? É de alvenaria. Eu ia falar concreto. Aquele aí, ó, o extensivo, vou até voltar, ó. É aberto. Esse não. São tanques, são caixas. Então, pessoal, a quantidade de animais que vão ficar no intensivo, ele é totalmente diferente do semi e do extensivo. Então, eu vou ter um menor número de peixes e maior espaço para que eles possam o quê? Se desenvolver. E outra, a ração e a água são diários específicos para cada fase. Essa é a diferença e na produção dessa biomassa, tá bom? Aqui, pessoal, é quando a gente falou aí, ó, sobre de 1 a 10 peixes por metro quadrado para fazer a oxigenação. O superintensivo é quando a gente temos um sistema de drenagem interligado. E esse sistema de drenagem, ele pode ser também através de produtos metabólicos que auxiliam. E a ração, professor? É como eu estou falando desde o início. Ração é utilizada balanceada, ela vem em estruturas de pellet, e aí se você está fazendo ou engorda, ou alevinagem, ou reprodução,
Depende do tipo de criação que a gente está fazendo. Esses tanques que eu falei são utilizados mais para quê, professor? Reprodução. São os reprodutores. Aqui para o tio. Ou viveiristas, que nós também chamamos de viveiristas. Meu anjo, acredita? Finalizamos o assunto. Lá, ó, nós é 10, não é não? E você também é, meu querido. Muito obrigado, professor presencial. E galera, até a próxima. Corre que o ônibus já chegou. Tchau.